Oi pessoal, bom dia. Então vamos começar mais uma aula hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre biossegurança. Então, lembrando só de alguns conceitos, né? A biossegurança é um conjunto de ações voltada para prevenir, minimizar, eliminar riscos relacionados às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, né? Então, a biossegurança é voltada para a segurança daqueles trabalhadores, daqueles profissionais que estão expostos principalmente, né, a riscos biológicos, químicos, físicos. Então, a biossegurança envolve a análise dos riscos que os profissionais de saúde estão expostos e estão constantemente expostos em suas atividades de trabalho, né, e de laboratório que estão constantemente expostos em suas atividades de trabalho. Então, a biossegurança vai fazer a análise desses riscos, especificamente para trabalhadores de saúde, né, para trabalhadores que se expõem a pesquisas, né, com riscos biológicos. E aí nós temos um programa que envolve as normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras existem para conseguir colocar, né, uma forma, uma legislação, uma forma de trabalho correta, não só para profissionais da área de saúde, como para outros profissionais. E aí dentro dessas NRs existem os programas, né, que no caso nós temos aqui o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nesse programa, ele visa, através da NR09, ele visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle das ocorrências de riscos ambientais que esse trabalhador ele possa estar exposto, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, consideram-se riscos ambientais, agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração e intensidade, façam, né, ou coloquem o trabalhador em exposição e, claro, são capazes de ocasionar danos a esse profissional. Então, as principais ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, ou seja, os profissionais de saúde chegaram no local, é importante analisar o ambiente e saber a que tipos de risco esses profissionais estão expostos, que sob a delimitação, né, desses riscos é que vai se estipular o uso de EPIs, os exames que esse colaborador ele precisa fazer antes, né, de forma periódica ou ao ser demitido, sendo sua abrangência e profundidade dependente das características dos riscos e das necessidades de controle. Então, o PPRA é integrante do conjunto mais amplo de iniciativa da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com as outras normas regulamentadoras, com outras NRs, em especial o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PSMSO, que já é a próxima norma regulamentadora, né, que envolve a questão da saúde ocupacional, controle da saúde ocupacional, então é a NR7. Então, esse programa de controle médico de saúde ocupacional, ele estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, né, por parte dos empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Controle de Saúde Ocupacional, com o objetivo da promoção e preservação da saúde do conjunto de seus trabalhadores. Então, como ele vai fazer isso, né? Ele deve ser planejado e implantado com base nos riscos, que é o programa anterior, e quanto à NR6, né, que deve estabelecer os riscos que esse trabalhador está exposto, e especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NRs. Então, no PCMSO, no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,
ele deve realizar obrigatoriamente, né, com base nos riscos que foram estabelecidos que o trabalhador está exposto, exames admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. Que nesses casos eu tenho como saber doenças prévias que esse trabalhador está exposto e que podem comprometer o serviço dele no ambiente, né? Periódicos, tem como saber as doenças que esse trabalhador adquiriu durante o período de trabalho. De retorno ao trabalho, né? Quando às vezes ele se acidentou fora ou estava de férias, é importante, né, ter esse exame. Mudança de função, até porque ele pode adquirir ou desenvolver problemas de saúde, doenças em funções diferentes. Então é importante saber se ele já não estava se ele já não estava doente antes de entrar nessa função, ou se ele adquiriu aquela doença após ter mudado de função. Por isso que é importante fazer, ao mudar o colaborador de função, que ele seja exposto a um exame, a um desses exames, que envolve exames laboratoriais, raio-x, dependendo dos riscos que ele estiver exposto. E o demissional, né? Tem como saber os danos que esse trabalhador ele sofreu ou não, né? E claro, torná-lo apto para a demissão, assim como para os demais itens também. Fatores de risco para a saúde e segurança do trabalho. Então, dos trabalhadores, né? Então, os trabalhadores, eles estão expostos a vários riscos, né, para a saúde, e os grupos, né, esses grupos de risco estão classificados em 5. Então, existem aí o risco físico. O risco físico ele está relacionado a ruídos, vibração, radiação ionizante e não ionizante, temperaturas extremas, frio e calor, pressão atmosférica anormal, entre outros. Então, esses são riscos físicos. Toda vez que eu tenho um colaborador exposto a esse tipo de alterações do ambiente, ruídos, vibração, radiação, temperaturas extremas, isso são riscos físicos. Então, ele está exposto a esse tipo de danos, né, por conta desse risco. No caso, pode estar exposto, se não utilizamos os EPIs corretos, a perder a audição, né, pode estar exposto a lesões, né, de células por conta de radiação. As vibrações, elas podem trazer danos musculares, dependendo do local que ele está trabalhando. Então, delimitar esse risco também vai auxiliar com quais EPIs ele vai utilizar ou técnicas de procedimento para evitar que esse trabalhador ele adquira doenças relacionadas ao trabalho. Um outro grupo de risco é o risco químico. No risco químico estão presentes agentes, substâncias químicas sob forma líquida, gasosa ou de partículas e poeiras minerais e vegetais comuns nos processos de trabalho. Então, existem pessoas que trabalham com produtos químicos, às vezes muito fortes, quem trabalha com higiene, né? Ou mesmo quem trabalha em empresas que utilizam produtos, substâncias químicas. Então, é importante saber que tipo de alterações dessas substâncias elas podem ocasionar ao trabalhador, ao colaborador, ter os EPIs adequados para esse colaborador fazer a utilização. Outro tipo de risco são os riscos biológicos. Então, os riscos biológicos, eles envolvem vírus, bactérias, parasitas, geralmente associados ao trabalhador em hospitais, laboratórios e na agricultura e pecuária. Então, os riscos biológicos são riscos muito comuns também para os profissionais da área de saúde. Aqui no risco biológico a gente vai dar uma parada, depois a gente vai seguir com os outros riscos, porque dentro do risco biológico existe uma classificação. Então, nós classificamos os riscos biológicos em 4 grupos e ainda existe um grupo chamado de grupo de risco biológico especial. E aí, é importante para conseguir
saber classificar esses riscos biológicos e montar o ambiente para trabalhar com esses riscos dependendo do nível de infecção e também adotar EPIs diferenciados. Então, temos aqui os agentes biológicos foram classificados em classe de 1 a 4, incluindo também a classe de risco especial. Então, a classe de risco 1, de risco biológico 1, ele oferece baixo risco individual e para a coletividade, descritos na literatura como não patogênicos para as pessoas ou animais adultos sadios. Exemplos: lactobacilos, bacilos, são bactérias presentes fazem parte da microbiota normal, então eles não causam danos, né? Mas é um risco biológico porque ele não causa dano quando ele está naquele ambiente, no intestino, que para ele é normal, vamos supor, e se ele sai dali e vai para outro órgão ou tecido, ele pode ocasionar infecção. Mas ele entra nessa classe de risco biológico 1 justamente por conta disso, porque ele não vai ocasionar danos, né, diretamente, não são danos que vão ocorrer tanto para o paciente quanto para a coletividade, tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. Por isso que é considerado um grau 1 baixo de risco biológico. Uma outra classe de risco biológico é a 2. Ele oferece moderado risco individual e limitado risco para a comunidade, que provocam infecções no homem e nos animais, cujo potencial de propagação em comunidades e disseminação no meio ambiente são limitados, e para os quais existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes. Então, são riscos que os profissionais eles podem estar expostos, traz um risco moderado para ele, mas não para a coletividade. Então, são riscos que existem formas de tratamento eficazes, sim. As viroses, né, comuns. Então, algumas alterações são alguns riscos considerados riscos biológicos 2. Classe de risco 3. Agentes biológicos que oferecem alto risco individual e moderado risco para a comunidade, que possuem capacidade de transmissão por via respiratória e que causam patologias humanas ou animais, potencialmente letais, para as quais existem usualmente medidas de tratamento e de prevenção. Representam riscos se disseminados na comunidade e no meio ambiente, podendo ser propagados de pessoa para pessoa. Então, é um risco biológico um pouco mais elevado, oferece um risco maior individual, né? Porém, para a comunidade vai ser um risco moderado, mas são altamente contagiosos por via respiratória, né? E causam patologias que podem também ser letais. Então, nessa classe de risco, temos tuberculose, né, que é uma doença altamente contagiosa. Existe tratamento, porém pode ser uma doença letal e é transmitido por via respiratória. Na classe de risco 4, os agentes biológicos que oferecem alto risco individual e para a comunidade, com grande poder de transmissibilidade por via respiratória e de transmissão desconhecida. Nem sempre está disponível um tratamento eficaz ou medida de prevenção contra esses agentes. Então, aí nós temos, dentro desse risco biológico 4, né, algumas doenças respiratórias, né, que trazem risco grande tanto para o indivíduo como para a comunidade. Então, a gente vê que entra aqui nesse risco biológico a atual Covid, né, que a gente ainda não tem um tratamento disponível para ela. É altamente contagiosa tanto para quem está, tanto para o profissional quanto para a comunidade. E é uma doença letal, então ela vai entrar aqui nesse grupo de risco 4. Classe de risco especial. Então, a classe de risco biológico especial oferecem alto risco de causar doenças animal grave e de disseminação no meio ambiente de doença animal não existente no país e que, embora não sejam obrigatoriamente patógenos de importância para o homem, podem gerar graves perdas econômicas ou na produção de alimentos.
Aí tem como exemplo vírus da cólera, vírus da doença de Borna, vírus da doença Newcastle. Aí tem várias doenças, né, que, como vocês percebem, ocasionam danos da população animal, né, dos animais em geral, e podem intervir na vida humana economicamente, pela grande perda, né, de rebanhos. Por isso é considerado, a gente coloca aí como classe de risco especial. Uma outra classe de risco, né, grupo de risco que os profissionais eles podem estar expostos, são a riscos ergonômicos e psicossociais. Então, decorrem da organização e gestão do trabalho, como, por exemplo, da utilização de equipamentos, máquinas e mobiliários inadequados, ou seja, da posição inadequada de realização de procedimentos, né? Então, quanto da falta de postura, da posição incorreta, tudo isso vai levar o trabalhador o trabalhador vai estar exposto a um risco ergonômico e a desenvolver doenças relacionadas à postura, doenças musculares, articulares, que são muito comuns. Locais adaptados com más condições de iluminação, ventilação e de conforto para o trabalhador também são relacionados a riscos ergonômicos. Trabalho em período noturno, monotonia ou ritmo de trabalho excessivo, exigência de produtividade, relações de trabalho autoritárias, falhas no treinamento e supervisão dos trabalhadores, entre outros, estão presentes aí os riscos ergonômicos e psicossociais. Então, coloquei aqui alguém manuseando o computador, né, que geralmente as pessoas utilizam uma postura inadequada, e a postura correta da realização ou da utilização desse aparelho. E nós sabemos que quando na técnica, existe técnica até para nós conseguirmos lateralizar um paciente, ajudar um paciente a levantar-se, colocar na cadeira de rodas, justamente porque existem momentos que não é somente força, é jeito e a forma e a postura que você toma mediante um procedimento, pode lhe deixar o resto da vida do plantão inteiro sentindo dores. Então é importante ao máximo tentar ter a postura, fazer os procedimentos na técnica e na forma correta para evitar desenvolver doenças relacionadas à ergonomia. Outro grupo de acidentes ou de riscos que o trabalhador está exposto vai ser o mecânico de acidentes. Está ligado à proteção das máquinas, arranjos físicos, ordem e limpeza do ambiente de trabalho, sinalização, rotulagem de produtos e outros que podem levar a acidentes do trabalho. Né? Então, isso é muito importante, quando a gente fala de acidentes mecânicos, né? Que o trabalhador ele pode estar exposto, geralmente vai estar relacionado a essa questão de proteção. Saber que tipo de proteção ele vai utilizar ao manusear um aparelho, né? Ao olhar a embalagem de um produto. Então é importante que tenha sempre uma sinalização para que o trabalhador ele não esteja exposto a esses tipos de danos. Então nós temos aparelhos elétricos, né? Nós temos alguns aparelhos que podem ser agressivos para o profissional, é importante ele saber como manuseá-los. Então, a saúde dos profissionais de enfermagem. No setor de saúde, uma categoria de trabalhadores ocupa singular função. Para cumprir um dos mais importantes papéis sociais de grande relevância econômica, o trabalhador de enfermagem muito avançou cientificamente para atender às atuais e crescentes exigências nesse campo. Então, lembrem que a enfermagem, quando ela começou, né, vocês vão ver, talvez já tenham visto um pouquinho da história da enfermagem. Então, a enfermagem, quando ela começou o seu estudo, o seu processo de desenvolvimento, de conhecimento, ela era uma área, né, no qual era feita apenas de forma filantrópica, ou seja, por voluntários,
freiras, né, mulheres que se voluntariavam ao cuidar, não era tido como uma profissão. De forma que, se não era tido como uma profissão, os riscos que essa pessoa estava exposta não eram levados em consideração. Então, isso passou a mudar quando a enfermagem ela foi regulamentada como profissão, e se ela foi regulamentada como profissão, ela também deveria, as leis trabalhistas deveriam também abranger essa área. Então, com o passar dos anos, a classe de profissionais de enfermagem passou a ter o reconhecimento de sua própria vulnerabilidade aos riscos ocupacionais, tendo em vista algumas das características já apontadas em risco de trabalho de enfermagem, e isso pelo fato de a enfermagem ser o maior grupo individualizado de trabalhadores de saúde, né? Nós temos visto a enfermagem muito presente. É o maior grupo, é o grupo que fica ali prestando uma assistência de 24 horas ininterruptas, né? Um grupo de pacientes, executora de cerca de 60% das ações em saúde, principalmente daquelas que oferecem mais riscos aos profissionais, a categoria que mais entra em contato físico com o doente, por excelência, uma profissão feminina, né? Então, nós hoje já temos bastante meninos, né? Homens, que trabalham na parte da enfermagem. Isso é muito importante, até porque nos ajuda bastante. Uma equipe composta, mista, facilita bastante o desenvolvimento do plantão. Mas antigamente, mesmo assim, mesmo com a presença hoje dos homens na profissão, a gente ainda tem uma grande prevalência, né, de mulheres ocupando a função de enfermagem. Então, bastante diversificada em sua formação, ou seja, é um leque, né, onde nós temos várias áreas onde podemos atuar, que vai desde a pesquisa até a prática. Norma regulamentadora, então, dentro dessa categoria de profissionais, nós temos uma norma regulamentadora. É importante dizer que a norma regulamentadora, a gente vai voltar ela para a parte da enfermagem, mas ela não é somente para a parte da enfermagem, tá? Abrange profissionais farmacêuticos, fisioterapeutas, profissionais da área de saúde em geral, que possam atuar na pesquisa ou dentro do ambiente hospitalar. Então, a norma regulamentadora que é voltada para a segurança dos profissionais de saúde é a norma regulamentadora 32, a NR 32, que ela vai ter por finalidade estabelecer diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção e assistência à saúde em geral. E aí, dentro dessa, vendo nessa parte da NR 32, sabe-se que o profissional de enfermagem está exposto a riscos biológicos. Então, a exposição do pessoal de enfermagem ao risco biológico torna-se maior devido ao seu contato íntimo e frequente com pacientes infectados, que é o que nós temos visto ultimamente, né? Eu tenho visto, estava comentando ontem que está sendo assustadoramente grande a quantidade de colegas da área de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão indo a óbito, né? Muito triste, e está sendo assustador para todo mundo ver essa situação. Então, você nota, aí você tem uma base do nível de exposição ao risco biológico que esses profissionais estão, né? Muitas das vezes o próprio rosto, conjuntiva ocular, a mucosa da boca e do nariz, ao alcance do ar por eles expirado, ao alcance dos respingos de sangue e de outros fluidos corporais durante procedimentos invasivos, tosses, espios, etc., são as situações que tornam esse profissional mais exposto a esses riscos biológicos. Excreções, produtos de vômito, bile, saliva, escarro, sangue, pus são observados e controlados antes do rejeito. Seus recipientes são... Aí tem outras situações, né? Seus recipientes são lavados e desinfectados ou esterilizados. Pijamas, camisas e roupas de cama são trocados, e tudo isso é feito pelo trabalhador de enfermagem. Então, você nota que não é só quando ele está tendo contato com o paciente,
é também quando ele está executando outros cuidados relacionados ao paciente, que ele também pode ter contato com fluidos e secreções e acabar adquirindo, né? Então, muitas das vezes as pessoas hoje já têm visto a importância da utilização de um óculos de proteção, de uma viseira, né, que nós vemos na mídia alguns utilizando quando tem disponível, e a importância porque entende que quando se fala de fluidos corporais, de secreções, não é somente pelas vias respiratórias que esses fluidos têm acesso, né? As pessoas às vezes se limitam a isso. Nós aprendemos em microbiologia que às vezes contato com mucosa de olhos, né, de boca, vai facilitar também o processo de infecção. Daí a gente adota a utilização dos EPIs corretamente. Infecções apontadas como um risco biológico para os trabalhadores de saúde. Tuberculose pulmonar, citomegalovírus. O citomegalovírus entra aqui os grupos do herpes, tá? Hepatites virais B, C, infecções pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, síndrome da imunodeficiência adquirida, que são as doenças oportunistas por conta do HIV, são os principais tipos, né, de infecções que o profissional de saúde está exposto, e por que não entra, né, aqui o Covid-19. Então, esses hoje têm sido os desafios a qual o trabalhador de saúde está exposto. Os riscos físicos e o profissional de enfermagem. Aí, voltando ainda para riscos biológicos, nós vemos por motivo pelo qual você vê profissionais na mídia, né, brigando para ter a utilização de EPIs, porque quando você nota que o profissional ele não tem EPIs suficiente para lhe prevenir quanto às doenças que ele está exposto, então a gente vê que é um total descaso ou desvalorização dessa equipe, né? Então temos aí os riscos físicos e que o profissional de enfermagem ele pode estar exposto. Então, a Organização Internacional do Trabalho considera a radiação ionizante, o ruído, a temperatura e a eletricidade como os principais fatores de risco físico para os trabalhadores de saúde. Então, na NR32, apenas as radiações ionizantes são detalhadas, que elas estão voltadas para radioterapia, né, tratamentos que são feitos quando o profissional auxilia, ajuda nesses exames, radiodiagnóstico ou tratamento, radiodiagnóstico médico-odontológico, braquiterapia e resíduos. De fato, trata-se de riscos considerados ainda mais perigoso porque é impossível de ser detectado pelos sentidos, ou seja, não tem cheiro, não emite qualquer som e não pode ser visto nem tocado. Então, às vezes a pessoa, principalmente o radiologista que fica em constante contato com essa radiação, às vezes acaba não levando em consideração os cuidados, os EPIs que realmente devem ser utilizados na realização desses procedimentos, de forma que com o passar dos anos, não obedecendo a carga horária de trabalho, não obedecendo os EPIs que devem ser utilizados, ele vai acabar adquirindo lesões de células, lesões importantes, de órgãos importantes do corpo. Os riscos químicos, né, e os profissionais de enfermagem. Então, no mundo, milhões de substâncias químicas encontram-se registradas. Dentre essas, centenas são de uso hospitalar, todas podendo constituir-se em risco tóxico. Os trabalhadores de saúde estão expostos a enorme variedade de tóxicos. Então, anestésicos, esterilizantes, desinfetantes, solventes, agentes de limpeza, antissépticos, detergentes, medicamentos e drogas de risco são alguns dos produtos diariamente manipulados pelo trabalhador de enfermagem. Nos serviços de saúde não são poucas as substâncias capazes de causar genotoxicidade, carcinogenicidade, são tudo isso as toxicidades musculares, genéticas, de genes, de células, teratogenicidade e toxicidade sobre órgãos e sistemas. Os agentes químicos são capazes de produzir todos os tipos de lesão celular,
e os efeitos da exposição aos mesmos podem manifestar-se imediatamente ou tardiamente. Fadiga, perda de apetite, irritabilidade, problemas de memória, do equilíbrio e do sono, alterações do humor e dor de cabeça podem estar associados à exposição a riscos químicos. Um exemplo que a gente pode dar é a utilização, a administração constante de uso de anestésicos, auxiliando nesse processo. Às vezes, dentro do centro cirúrgico, quando finaliza, a pessoa até apresenta uma leve sonolência que nem sempre vai estar relacionada ao cansaço daquele dia. Às vezes, é pela exposição excessiva à administração desses medicamentos. Então, às vezes, os efeitos eles vão ser imediatos, às vezes não. Com o passar do tempo, o profissional às vezes se torna resistente a alguns medicamentos e ele não relaciona isso ao fato de ele trabalhar com o medicamento. Às vezes não foi porque ele ingeriu esse medicamento por muitos anos. Às vezes ele acaba desenvolvendo resistência por conta da exposição constante a esse medicamento no seu trabalho. Então, possíveis efeitos crônicos causados pela maioria das substâncias químicas sobre o organismo do profissional de saúde podem ser cancerígenos, atingindo principalmente medula óssea, pulmão, laringe, pele, bexiga e fígado, comportamentais, que instabilidade emocional, irritabilidade, distúrbios psicomotores e da memória, cutâneos, ressecamento, fissuras, dermatite, inclusive foliculite e acne, neurológicos, degeneração dos neurônios, pulmonares, bronquite crônica e enfisema pulmonar. Relacionados com a reprodução, aborto, natimortalidade, baixo peso ao nascer, mortalidade perinatal, anomalias congênitas, malformações cardiovasculares e alterações na estrutura dos cromossomos. São algumas das alterações devido à exposição a risco químico. E é importante saber que os medicamentos eles entram dentro dessa classe de riscos químicos, né? Então, os efeitos tóxicos dos medicamentos utilizados no meio hospitalar são frequentemente compartilhados pelos profissionais de enfermagem e da farmácia. Suspeita-se que muitos dos efeitos nocivos da maioria dos medicamentos continuam ignorados, ou seja, deixados de lado, sem a pessoa fazer uso dos EPIs na hora de preparar esse medicamento. Os trabalhadores de enfermagem expõem-se todos os dias ao risco de absorção de vários medicamentos através da via cutânea, mucosa, respiratória e digestiva. Então, na NR32, ela vem abordar as medidas de proteção contra os efeitos tóxicos de gases medicinais, medicamentos de drogas de risco, quimioterápicos, antineoplásicos, gases e vapores anestésicos. Segundo essas normas, com relação aos quimioterápicos e antineoplásicos, é importante, é vedado iniciar qualquer atividade na falta de EPIs, jamais fazer uso ou administração auxiliar de anestésicos ou de antineoplásicos, que são o tratamento de pessoas com câncer, se não tiver os EPIs corretos, dar continuidade às atividades de manipulação quando ocorrer qualquer interrupção do funcionamento da cabine de segurança biológica, caso esse profissional esteja fazendo uso dessa cabine, e compete ao empregador proibir fumar, comer ou beber, bem como portar adornos ou maquiar-se, no ambiente onde a pessoa está executando seus procedimentos ou vai executar esses procedimentos, afastar das atividades as trabalhadoras gestantes, fornecer aos trabalhadores os EPIs e recursos necessários à execução de tarefas. As condições de trabalho marcam o corpo do trabalhador. Para o profissional de enfermagem, o envelhecimento precoce e a incapacidade resultante de acidentes e de doenças profissionais são algumas das marcas em seu corpo físico. Até pelo excesso de trabalho, pelo excesso de exposição, o aumento de dependência alcoólica, o uso indiscriminado de psicofármacos refletem as marcas em seu corpo psíquico por conta do nível de exposição aos agentes diferentes, de risco que esse colaborador está exposto. Ok, pessoal? Então,
Na segunda, a gente termina essa parte da biossegurança, falando das precauções padrão, né, e universal de proteção do trabalhador, não somente para ele, como para a coletividade.